Brasil vive um momento muito delicado em relação à dengue. O número de infectados ou de prováveis infectados pela dengue já se aproxima dos 2 milhões. O número de mortes cresce a cada dia. A vacina, que é tão buscada, tão questionada, os estados estão pedindo, as pessoas não estão indo se vacinar. E a gente não tem nenhum remedinho lá na farmácia que a gente diga assim, olha, eu quero um remédio para dengue, seja para prevenir, seja para que você possa se curar da dengue. Esse remédio não tem ainda. O que a gente tem como prevenção é a vacina que as pessoas não estão procurando. Mas olha, a Universidade Federal de Alagoas, e eu estou aqui com o professor Cícero Ramalho Neto, é pós-doutor em genética molecular, proteômica, bioinformática, doutor em biologia molecular, coordena o laboratório de genética molecular, genômica e proteômica, o GEMPRO, da Universidade Federal de Alagoas, e que, gente, procure a Universidade Federal de Alagoas, Estado de Alagoas, procure a Universidade Federal de Alagoas, Prefeitura de Maceió, procure a Universidade Federal de Alagoas, prefeituras em geral, procure. Tem muita coisa sendo produzida, tem muita ciência sendo feita na Universidade Federal de Alagoas. É a era do conhecimento. Ignorância só pode acontecer se for por opção, porque tem conhecimento por lá. Gente, há um repelente natural que pode ser usado por absolutamente todos, desenvolvidos por esse laboratório, na coordenação do professor Cícero Ramalho, que a gente vai conhecer a partir de agora, e que é uma solução. Você já pensou em uma farmácia em busca de um repelente? Será que tem ainda? E a que preço? E a que preço, professor Cícero Ramalho? Antes de mais nada, parabenizar a todos que estão envolvidos na pesquisa, em nome da sua pessoa, e para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o tema aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maceió 104.5 FM. Gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês e poder discutir, trocar um pouco de ideias sobre esse assunto que hoje é tão importante para o Brasil e para o mundo na faixa do Equador. Hoje a dengue é um flagelo da humanidade, ceifando vidas todos os dias, principalmente no nosso Brasil, nas nossas regiões Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, em todos os lugares do Brasil. Professor, o que é que vem a ser repelente, no que ele se difere desses repelentes que a gente encontra aqui nas farmácias? Bom, Elias, normalmente é muito difícil você ir até uma farmácia ou um supermercado e encontrar um repelente que não contenha 3 substâncias. É fácil de você ler no rótulo, o DEET, a icaridina e o IR3535. Essas 3 substâncias, elas são extremamente perigosas para a saúde humana e também dos animais e do ambiente também. A primeira, por exemplo, foi desenvolvida pelo Exército Americano em 1946. E a gente ainda usa essa substância que pode afetar os órgãos internos, principalmente os neurônios do ser humano, e também baço, fígado, pulmão, intestino. E não importa a dose. Eles dizem, não, a gente está colocando 20%, você pode usar até 30%, 40%. Mas a grande verdade é que se trata de um inseticida. Os outros 2, a icaridina, para você ter uma ideia, ela é um derivado da picaridina, que vem da pimenta. E você vai passar isso na pele. É uma coisa um pouco assim, meio surreal, Mesmo assim, os repelentes trazem isso. E é uma pena que a grande maioria da população brasileira desconhece os malefícios que esses repelentes causam. Se você for ver, por exemplo, eles têm indicações de não poder aplicar em crianças menores de 2 anos. Então, se ficaria uma população descoberta, desguarnecida, isso tem que mudar.
Então, à medida que os problemas avançam, a ciência também avança e a gente consegue dar alguns saltos de qualidade, fazendo com que a gente produza, vamos dizer assim, a gente origine produtos de inovação tecnológica superiores a esses que a gente encontra já há tantos anos. Bom, como é a origem desse repelente natural, que não é um inseticida, é um repelente natural? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Elias, nós tivemos o cuidado, há mais ou menos 10 anos, nós estamos já nessa luta, né? Porque a gente pensou assim, esses repelentes que existem nas farmácias, nos supermercados, depois que você passa na pele, você toma banho. Mais tarde, toma banho e ele desce pelo ralo. E ele vai para os nossos aquíferos. E ali, pasme você, Elias, e ouvinte da CBN, que eles matam os predadores dos mosquitos. Eles vão na água e os predadores, as ranzinhas, os sapinhos, as lagartixas, elas morrem envenenadas pelo veneno que estava no repelente que você passou no corpo. Então nós tivemos a seguinte ideia: vamos, depois do advento do projeto Genoma, a gente ficou aqui em Alagoas e todos os estados que participaram do Consórcio Nacional de Sequenciamento de DNA de uma bactéria que o CNPq financiou no Brasil inteiro, a gente ficou de posse, Elias, de sequências de DNA que hoje estão depositadas em 3 bancos internacionais de domínio público por enquanto, Elias, por enquanto. Vamos aproveitar esse momento enquanto tudo está de graça. A gente pode entrar lá, nós temos a senha, nós podemos entrar lá e escolher uma sequência genética de uma planta e saber o que é que ela produz. A planta produz isso, produz aquilo. A gente vai ver, o inseto não gosta. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a planta e faz uma técnica chamada de arraste a vapor, por exemplo. É uma água muito quente, um vapor que retira da planta o óleo. Então, esse óleo é um óleo que o inseto não gosta, mas é uma planta que a gente usa, às vezes, até para comer. Vou dar um exemplo bem simples: abacate. O abacate é uma planta que tem um óleo que o inseto detesta. Então, ela pode ser muito bem usada num repelente. Só o óleo. Você extrai o óleo, dissolve numa substância que também vem de plantas, e quando a pessoa passa no corpo, olha, ele pode ser usado em crianças recém-nascidas. Eu tenho amigos, etc., que me pedem: Eduardo, eu vou ter neném a semana que vem, você me arranja aí umas 2 frascos do seu repelente, tal, porque eles passam na criancinha jovem. Então ele pode ser utilizado já desde o primeiro dia de vida. Desde o primeiro dia. Tem gente que não usa mais aquele mosquiteiro, né? O mosquiteiro, dorme tranquilo a noite inteira. E você passa, Elias, no tornozelo, as partes que os insetos gostam. O tornozelo, cotovelo e as orelhas. Por quê? Porque são lugares estratégicos. E o rosto, porque a gente exala CO2. O CO2 é uma espécie de filé mignon para o mosquito. E as grávidas, Elias, elas produzem 21% a mais de CO2 do que a gente por causa do metabolismo acelerado. Ela tem uma criança dentro dela, então ela aumenta a quantidade de CO2. E também, não só isso, a temperatura do corpo dela é 0,7 graus centígrados a mais do que das outras pessoas, o que atrai um inseto também. Então, a gente tem um blend de óleos, não é um óleo só, são vários óleos de várias plantas, todas as plantas daqui da nossa flora, que a gente usa todo dia. Algumas vêm da Caatinga, outras vêm da Mata Atlântica, outras vêm do nosso próprio quintal. O mais complicado dessa história é extrair o óleo, mas o óleo a universidade extrai com a maior facilidade do mundo, não é? Então foi assim que a gente criou um repelente e, de quebra, um detalhe importantíssimo: ele tem um óleo essencial de uma planta que é cicatrizante e calmante da pele, muito conhecida. Olha aí, é um repelente que tem exatamente consequências benéficas. Normalmente, quando a gente compra um outro chamado de repelente, que na verdade é um inseticida, nós temos consequências danosas. As consequências são benéficas. Exato. Porque o inseto, quando ele pica você, ele tem uma espécie de... O aparelho bucal, chama-se aparelho bucal dele, ele é comprido, ele fura a sua pele, desculpe, e ele injeta
a saliva dele tem uma substância que é anestésica. Então você nem percebe. Ele introduz esse aparelho bucal na pele e, ao mesmo tempo, ele coloca um vasodilatador, um antiplaquetário e um anticoagulante. Você já pensou? Tudo isso, aquele sujeito três pequenininho? Substâncias. Veja só, vira uma festa, né? O sangue jorra. Ele precisa, o inseto fêmea, né? Ele precisa se alimentar do sangue para poder alimentar os ovos. Ele vai colocar, depois dali, bem alimentado, os ovos eles vão ser eclodidos. São 200 ovos por postura. Você imagina. Uma fêmea vive mais ou menos 25 a 30 dias. Ela consegue pôr 1.500 a 2.000 ovos na sua existência. Você imagina isso. E ao contrário do que muita gente pensa, os ovos não são colocados na água. Não é isso que a gente ouve, né? Olha, água parada. Olha, cuidado com isso. Ele coloca na superfície, ao lado da água, na parede do recipiente. Ele precisa só da umidade. Quando a umidade chega próxima dos ovos, eles eclodem, se transformam em larvas, depois em pupas e depois no inseto adulto que vai novamente produzir mais ovos. Então é uma luta muito difícil de você travar contra esse animal que é o que mais mata no planeta, Elias. Você sabia? O mosquito é um animal que mais mata no planeta. Mata mais do que jacaré, do que cobra, do que serpente, do que tubarão, do que escorpião, do que tudo que você puder imaginar. É o mosquito. O repelente, ele apenas repele, impede a aproximação do mosquito, ou ele tem a mesma condição dos demais, que é de eliminar o mosquito? Não, nenhum repelente elimina. Mesmo esses que são comercializados nas farmácias. Não dá tempo. Não dá tempo para ele matar o mosquito. O repelente ele existe para não deixar o animal, quer dizer, o mosquito, se aproximar de você. Por quê? Porque o óleo essencial que tem lá é muito desagradável para ele. O cheiro é muito irritante. Então, ele passa longe. A gente tem vários testes, fizemos vários testes com vários insetos diferentes. Já produzem na UFAO? Já, sim. Quanto de produção? Ainda é muito incipiente, por conta até mesmo de investimentos, né, Elias? A gente precisa ver que para produzir isso aí, precisa ter um investimento inicial para que a gente tenha alguma coisa em escala industrial, né? Então, assim, a gente tem, assim, 600 litros, 700 litros, 1.000 litros num mês. Ainda muito pequeno, mas tem tecnologia aqui no país para isso. A tecnologia já está dominada, né? Então, é incrível que todos os insetos, não só os mosquitos. Às vezes eu ando com eles sempre, né? E às vezes a gente vai no restaurante, no interior, tal. Aí tem muita mosca em cima da mesa, tal. Aí eu chamo às vezes o gerente, eu disse, olha para cá, borrifa a mesa assim, as moscas vão embora. Não fica. Aí fica as outras mesas cheias de mosca, né? Ele fica, mas e o que aquela não? O que é isso aqui, sabe? A UFAO está trabalhando para a gente poder dar uma melhor condição de vida à população, né? Mas o principal problema hoje que a gente tem na verdade, esse é o mosquito. São 4 mosquitos, né? O Aedes. Aedes vem do Egito, quer dizer horroroso. O nome Aedes quer dizer horroroso, indesejável. Egípcio, porque vem do Egito, o nome é latim, né? É o Aedes albopictus, que nós sabemos que tem mais nas Guianas, ali, Colômbia, Venezuela, e que está entrando no Brasil com maior quantidade. É o Anopheles, que é chamada a muriçoca, a famosa muriçoca, e o Culex, que é outro mosquito também. Todos eles, todos 4, transmitem as 3 doenças, as 3 arboviroses, tanto a dengue, quanto a chikungunya, quanto a zika. Todos eles. Então, são 4 mosquitos e 3 doenças associadas ao mesmo tempo, transmitindo o vírus. Agora é interessante ver, Elias, todos esses vírus são vírus, o material genético deles é o RNA. Igualzinho ao vírus da Covid. É um vírus de RNA também. São todos RNA. Então, a gente fica assim pensando, como é que um animal tem essa capacidade, né? Hoje mesmo estava discutindo com um amigo, ele dizendo, olha, nós estamos chegando próximo aí, como você falou no início do programa, 2.100.000 pessoas.
a tendência é que nós teremos até o final do ano 5 milhões de pessoas infectadas pela dengue. Só dengue, nós não estamos falando em chikungunya, porque chikungunya ninguém merece. Não é? Deixa sequela nas articulações. Você ninguém não merece mais mesmo. Andar. Não é verdade, Elias? Eu conheço pessoas que deixaram de andar, estão na cadeira de rodas por causa da chikungunya. Então, vale a pena você investir num bom repelente de qualidade que não faz nenhum perigo ao ambiente. Né? O óleo essencial você retira do ambiente e ele volta para o ambiente normal, né? E as pessoas também não têm contato com inseticida. Uma vez aplicado, qual é a duração da eficácia dele? Bom, Elise, a gente tem nós fizemos vários experimentos, né? Então você reaplica o repelente 3, 4 vezes ao dia, 2, 3 vezes ao dia, dependendo do nível de infestação. Se tiver muito mosquito, você aplica mais. O mais interessante é que a maioria desses repelentes que são vendidos, eles dizem assim, não aplique mais do que 3 vezes. Olha, por que o cara está dizendo isso? Porque senão o mosquito vai ser você. Exatamente, exatamente. Ele está dizendo com isso. Se você colocar uma dose maior, você talvez vá ser intoxicado. Não é verdade? E eles dizem 3 doses. Esse nosso você pode passar o dia inteiro. Pode passar 4, 5, 6 vezes. Porque é tudo planta. Tudo planta. Olha só. Professor Cícero Ramalho Neto, eu quero julgar essa ser uma conversa inicial. Vamos trazer aqui, gente, as pessoas que podem fomentar isso, para que a gente tenha isso acessível a todos. A todos, absolutamente todos. Professor, foi um prazer tê-lo aqui nessa conversa que julgo, mais uma vez, ser uma conversa inicial. Eu que agradeço a vocês da CBN, que através desse convite que eu fico muito grato, e lembrar de uma coisa interessantíssima, que pouca gente sabe. Você lembra do desastre de Mariana? Sim, sim. Pronto. O que aconteceu ali? Aconteceu que aquela lama toda se espalhou. Matou quem? Muitas pessoas, não foi? Mas matou também os sapinhos. Por isso, Elias, que o Sudeste brasileiro hoje é o epicentro dessa epidemia de dengue, porque os mosquitos sobreviveram e não tiveram predadores. Essa é uma situação grande, viu, gente? Aliás, aproveitar aqui, falar quem interessa, nós temos 14 mil imóveis sem dono aí, tá? Que são criadouros maravilhosos de mosquitos, de todas as espécies que tem por aqui. E é preciso que alguma coisa seja feita, sob pena da gente que está com números ainda incipientes comparado ao epicentro lá no Sudeste, que a gente possa ultrapassar, até porque a quadra chuvosa ela se estabelece aqui no estado a partir de agora. E é exatamente nesse momento que a gente precisa da vacina e ela está aí, é exatamente nesse momento que a gente precisa um pouco mais de consciência, né? E outra coisa, Elias, a tampinha de garrafa, a privada de uma casa que não está sendo usada há muito tempo, como é que você pode controlar isso? As casas sem os telhados, né? E tudo por lá que acumula. Ao redor, como já disse aqui o professor, vai ter ovos desses mosquitos. Obrigado, Elias. Obrigado, professor. Bom dia. Olha, nossa conversa aqui foi com o professor Cícero Ramalho Neto, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Ele desenvolveu aí um repelente natural junto com a sua equipe e que a gente precisa ter acesso a ele.